Fala aí, rapaziada do nosso canal Palestra Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar aí da briga do título entre os times que estão ali em cima, né? O Palmeiras está em primeiro lugar hoje com 62 pontos, líder isolado. Segundo lugar vem o Botafogo com 60, Grêmio em terceiro lugar com 59. E são os principais concorrentes ao título brasileiro esse ano. Palmeiras tem mais 4 partidas para fazer, a próxima será contra o Fortaleza. Palmeiras vencendo as 4, tem tudo para conquistar aí mais um título brasileiro na sua galeria. Antes de soltar o vídeo aí para a gente estar analisando, reagindo aquilo que os comentaristas falaram, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Palestra Futebol. Então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Desse campeonato brasileiro que tá uma loucura. Olha, eu não me lembro de um campeonato brasileiro tão maluco como esse, e ainda bem, porque deixa um negócio muito mais emocionante. E aí as pessoas que gostam de falar mal de pontos corridos já começam a pensar duas vezes. Antes, boa noite para os nossos comentaristas. Fala, André Kfouri, tudo bem? Boa noite, Marcela. Boa noite, Gustavo. Uma ótima noite a todos. Tudo bem, tudo bem. Fala, Zupá. Tudo bem, Marcela? Boa noite, André, boa noite, fã de esportes. De fato, a gente nunca viu um campeonato desse. Isso tem mais a ver com o Botafogo do que com os outros, né? Porque mesmo que os outros tivessem melhorado, não tivesse o Botafogo, e aí não é que o Botafogo ter piorado, a questão não é o Botafogo ter piorado, né? A questão é o Botafogo ter a segunda pior campanha do segundo turno. Isso não existe, o time ser campeão do jeito que foi, histórico como foi no primeiro turno, campeão entre aspas, né? Porque não é título, mas a campanha histórica do primeiro turno, nunca antes vista no país, e fazer a segunda pior campanha do retorno, isso permite ao campeonato a bagunça que virou agora. E a gente viu os números aí, e faltou o outro número, que é 100% de chance de esses números já estarem diferentes na semana que vem. Porque, assim, os matemáticos da UFMG, da Opta, do 538, lá de onde que veio os números, eles estão mudando mais de opinião do que a gente. Do tá dentro, tá fora, tem chance, não tem chance, porque esse é um campeonato que derruba qualquer estatística. Tem muita gente que reclama e fala, mas essas porcentagens são muito malucas. Lógico que leva em conta também o que vem acontecendo nos últimos jogos, e aí o Botafogo, claro, que cai muito essa porcentagem quando faz uma comparação com o Palmeiras, porque o Botafogo ainda tem um jogo a menos do que o líder do campeonato, o Palmeiras. André Kfouri, agora que o Palmeiras chegou, mesmo com esse jogo a mais que ele tem em relação ao Botafogo, vai ser muito difícil tirar o título do Verdão? É um problema porque o Palmeiras tem know-how de campeão, né? Além de ser o atual campeão brasileiro, as pessoas às vezes não lembram disso. É um time que ganhou todos os troféus que existem aí para ser disputados, exceto o Mundial de Clubes da FIFA, que não é um troféu que você pode colocar como ao alcance de uma equipe sul-americana. Então, é claro, né, o ano de 2023 do Palmeiras não é o que deveria ser, não é o que a torcida gostaria que fosse, muito menos os jogadores e a comissão técnica, mas também não é um ano em que o Palmeiras, do ponto de vista técnico, faz uma temporada tenebrosa, não lembra o time que ganhou esses troféus todos nos últimos 3 anos. Eu acho que o que acontece com o Palmeiras agora é natural, como uma parte do ciclo, porque as coisas são assim, de uma equipe que venceu muito e vai precisar passar por alguns ajustes em termos de pessoas mesmo, em termos de jogadores. Mas o que a gente viu na vitória sobre o Botafogo, naquela noite de virada, o que a gente viu na última rodada, depois de ter feito um jogo muito abaixo e aí tendo o resultado que merecia ter quando perdeu para o Flamengo no Maracanã, a gente tem que respeitar a capacidade do Palmeiras de fazer o seu próprio caminho para encostar nesses troféus todos. E acho que o Palmeiras não esperava ter essa condição, né? É claro que a situação não é simples, porque quando você depende de pelo menos um empate do time que tem um jogo a mais para fazer do que você está na mão dessa equipe. Agora, olha os adversários até o final, do Red Bull, do Red Bull Bragantino, do Botafogo e do Palmeiras. Porque você está acostumado a ver o Palmeiras ganhar, você acha que naturalmente sente um pouco mais de firmeza na possibilidade, por exemplo, do Palmeiras ganhar todas as partidas até o final do campeonato. Claro. E em relação aos demais, você não tem... Pode acontecer, evidente. Pode acontecer até com o Botafogo, que de uma hora para outra não consegue mais ganhar.
mas é um problema. Agora, o Palmeiras... Não é aquela coisa, deixaram o Palmeiras chegar. Não, mas abriram a possibilidade para uma equipe que é campeã, e você nunca pode dispensar os campeões, fazer mais um estrago nesse período. Quando o André fala muito desse Palmeiras que tem um know-how, eu penso na parte mental dessa equipe e como o Abel consegue trabalhar isso muito bem. É isso. Aí o que eu queria saber, Zupa, se a gente pensa desse jeito, os adversários também podem se assustar com essa parte mental forte do Palmeiras? E isso é o principal agora também nesse momento? Sim, e eu acho que não sei se isso é o principal, mas isso está dentro, porque a virada de chave do Palmeiras para chegar à liderança do campeonato, ela não é só mental. Sim. Ela tem uma virada de chave tática. O Palmeiras assume a liderança do campeonato estando em um buraco técnico, tático, emocional, físico. Era um desgaste visível de diferentes ordens e a maneira que o Palmeiras saiu desse buraco para chegar à liderança foi através do braço, da mão, do suor do seu técnico. Né? Foi um trabalho de fato. O Palmeiras se reinventou como time. E a gente vai falar já sobre alguma dessas facetas. E dentro da possibilidade que o Botafogo ofereceu a quem tivesse condição, o Palmeiras se colocou nesse lugar através do trabalho do seu técnico. Mas é claro que para quem persegue alguém que está na liderança, é diferente você tirar o Palmeiras dessa primeira colocação e você tirar o Botafogo dessa primeira colocação. Sim. É diferente. E eu não estou falando do clube como história, instituição. Estou falando desse Palmeiras e desse Botafogo. Né? Do momento que esses clubes vivem. É diferente. Você tirar o Palmeiras desse topo é muito complicado. Especialmente faltando poucos jogos. A crença em quem está perseguindo é uma crença menor que o Palmeiras vai escorregar do que a crença de que o Botafogo podia escorregar. Acho que ninguém imaginava que o Botafogo ia derreter como derreteu. Esse colapso nunca antes visto no futebol brasileiro. Mas do Palmeiras se espera muito menos qualquer tipo de deslize. Aquele período do Palmeiras de sequência sem vitória teve 4 rodadas, não foi isso? No Campeonato teve 4 derrotas consecutivas, mas os 2 jogos com o Boca, foram 6 jogos no todo. 4 no Campeonato Brasileiro. 4 derrotas consecutivas. Depois foram 5 vitórias seguidas, né? Até perder para o Flamengo. Isso. E já ganhou de novo e ganhou bem. Sim. Ganhou com autoridade nessa última rodada. Um bom time que é o Inter. Exato. Então é um problema. Para os outros. Para os outros, né? O Palmeiras está fazendo o seu, o Abel está organizando o time dele. Olha, a gente tem uma tela para mostrar como é que está o retorno do Campeonato Brasileiro, mostrando os times, como eles se comportaram neste momento do Campeonato Brasileiro. Vamos mostrar aí. Olha aí. As melhores campanhas, né? O Atlético Mineiro na liderança, com 30 pontos, o aproveitamento 66,7%. Aí vem seguido o Palmeiras, com 28 pontos, 62,2%. Red Bull Bragantino, 27, 64,3%. E aí a gente mostra aí essa diferença também de aproveitamento, né? O Red Bull Bragantino ali em terceiro. Tem também o número de jogos. E o Flamengo, 25 pontos, 59,5%. O Grêmio, 55,6% em 25 pontos. E a gente tem uma imagem interessante para mostrar também, André e Zupa, aqui, fãs de esportes, que é o Endrick torcendo, fazendo a parte dele nesse momento, porque ele precisa torcer contra o Botafogo. E a gente mostra, então, para vocês aí essa imagem interessante, assim a gente pode dizer, do menino que está querendo levantar o troféu dele também de campeão. Ele é uma boa pessoa, indiscutivelmente, embora ele erre, como todo mundo é capaz de errar, às vezes mais, às vezes menos, mas enfim. Agora, em relação à declaração dele, me parece claro que ele está de saco cheio. E ao longo da temporada ele mostrou estar de saco cheio de várias coisas. Inclusive, acho que o tempo do trabalho gera esse desgaste mesmo. Eu sempre cito aqui, quando o Tite deixou o Corinthians na passagem do título mundial, que ele ficou de 10, do fim de 10 até o fim de 13, e o próprio Tite falou, olha, à época, ele entendia aquilo como o máximo que um técnico poderia aguentar num clube brasileiro. Por como a banda toca como um todo, que mais de 3 anos o desgaste ele é muito pesado. E a gente não tem outras referências tão grandes para comparar com esse período e com essa declaração, porque aqui não se chega a 3 anos. O Abel chegou. E a gente está vendo um desgaste muito grande também. Então, assim, para mim é nítido que ele está de saco cheio, não do Palmeiras, mas do todo, da gente, do futebol, das viagens, da arbitragem, de não ter jogador que ele gostaria, de tudo. Agora, daí a ele decidir ir embora no fim do ano, eu não sei, aí é uma questão dele. Ele tem mais um ano de contrato. Ele certamente vai ter possibilidades para sair, se assim ele entender, porque ele é um técnico excepcional, então ele vai ser muito procurado. Mas de a gente pegar o momento emocional do Abel e daí ter certeza que vai ser esse o movimento que ele fará no fim do ano, eu não sei. Porque ele vai tomar a decisão
como o europeu frio. Né? Ali ele falou como o europeu emocional que ele é. Mas ele vai ter que tomar as decisões como o europeu frio. Então, eu não acho que o que ele disse no sábado seja um indicativo do que ele fará no fim do ano. E sim como um desabafo, talvez, do mais brasileiro dos europeus, o emocional Abel Ferreira. Pois é. André, qual foi a tua percepção da entrevista? O perfil dele não é só de um treinador de sangue quente, né? Desde que ele chegou ao Palmeiras. É de um treinador explosivo. Isso se revela no quê? Na maneira como ele se comporta ali à beira do banco do Palmeiras, em todos os jogos. Ele é inquieto, ele é irrequieto, ele não para, ele reclama muito, ele faz caras e bocas, ele leva muitos cartões. Em muitos momentos os cartões, na maioria dos momentos, os cartões são absolutamente merecidos. E em uma ou outra situação é o cartão do cara que tem a fama, portanto, deita na cama. Então os árbitros também já não têm um limite de paciência com ele, que talvez tivessem com outros treinadores que não incomodam tanto e que já não foram advertidos tantas vezes. Eu acho que é uma coisa que não deveria acontecer, né? O árbitro deveria ser um cara absolutamente também sem emoção e julgar apenas o comportamento, não a pessoa. Mas isso se revela evidente no caso de jogadores que são menos disciplinados. Eles acabam levando mais cartões porque os árbitros não aguentam mais esses jogadores. Então é assim. Agora, acho que uma parte disso o terceiro ano, a barreira do terceiro ano é difícil de superar. E, talvez por coincidência, o Palmeiras não faz a melhor das temporadas. Vamos imaginar que estivéssemos aqui falando de mais um título da Libertadores. O Palmeiras chegou perto da decisão. Poderia ter vencido. Não sei se ele estaria encerrando a temporada de saco cheio. Acho que não. Acho que ele estaria encerrando a temporada nos braços do povo como foram as outras e feliz da vida, programando o próximo ano para tentar dar sequência a isso aí. Então, acho que tudo acaba afetando o estado de espírito dele, o humor. Tem a parte familiar, a parte pessoal. Ele costuma dizer para as pessoas que ele aprendeu ao longo do tempo com essa aventura aqui no Brasil que nunca se deve colocar o trabalho, a questão profissional acima da questão familiar, que ele cometeu esse erro ao se manter longe da sua família por muito tempo, os 2 primeiros anos praticamente que esteve aqui no Brasil. E aí isso é algo indiscutível. Você pode até, não, eu acho que não, eu acho que vale a pena um sacrifício. Tem muita gente aí que tem esse histórico, se ausentou, morou em outro país e tal. Na opinião dele, não funciona e ele se arrepende. Mas, ao que parece, essa questão foi resolvida. Sim. A família dele mais próxima está aqui com ele. Talvez alguém esteja querendo voltar para Portugal. A gente não sabe, não tem essa informação. Se for esse o caso, compreende-se que ele esteja dividido, incomodado, às vezes até irritado. Então o Palmeiras vai ter que conversar com o Abel, vai ter que discutir. A presidente do Palmeiras, ela sempre foi absolutamente linear ao falar sobre o Abel. Enquanto eu for presidente, é meu técnico. Quero renovar, quero que continue. Vou fazer de tudo, vou dar aos jogadores que ele quer. Isso está mudando? Creio que não. O Abel pode mudar? Sempre pode. É direito dele, embora ele tenha um contrato por mais um ano de validade. Então tá aí, pessoal, foi o debate aí da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí sobre a briga pelo título. Palmeiras muito forte aí nessa reta final. Se mantiver uma regularidade, tem tudo para conquistar o campeonato. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Palestra Futebol.